Ela é uma dona de casa, tem 23 anos, foi brutalmente atacada por Rafael. O criminoso a convenceu a ir até a casa dele depois de um churrasco. Os pedidos de socorro de Aline foram as últimas coisas ouvidas no bairro. Acompanhe comigo. Pra mim, ele é um psicopata. Um psicopata. O homem do qual ela se refere é Rafael Cavalcante Maia. Ele era amigo da família, até deixar a jovem Aline Farias, de 23 anos, assim, em coma no hospital. A feição dela tá toda mudada, porque ele bateu muito nela, na cabeça dela. Ele fez muitos cortes na cabeça dela, o rosto dela tá bem inchado, o olho dela bem inchado. Em nenhum momento vocês conseguiram falar com ela? Não, em nenhum momento. Ela não responde de forma nenhuma. Foi no apartamento dele, neste condomínio da cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, que o crime aconteceu. E os vizinhos falaram que ouviram os gritos? Os vizinhos falaram que sim, que ouviram, disseram que acionaram o porteiro. Mas eram as 3 horas da manhã. O porteiro não acionou ninguém e deixou amanhecer o dia. Rafael é primo do ex-marido de Aline. Foi a partir daí que os dois se conheceram. Qual que era o perfil dele? Ele era calmo, ele não tinha, assim, briga com ninguém, assim, que eu sabia, né? Não tinha muita coisa, assim, de falar dele, não. Não dá pra dizer que esperava isso? Não, não esperava. Rafael trabalhava com o marido de Alice, irmã da vítima. Devido à amizade entre eles, Rafael teve a ideia de fazer um churrasco na casa de Alice. A decisão de fazer o churrasco foi por volta das 4 horas da tarde. Foi aí que Rafael pediu que a irmã chamasse Aline para que ela também participasse da festa. Até aí eles não notaram nada de estranho. Alice veio até aqui, chamou a irmã. Ela aceitou. Elas saíram de casa em uma moto e foram até o local onde a festa aconteceu. Chegando lá, Rafael convidou a vítima para ir até o mercado, comprar a carne e a bebida com ele. Os dois foram juntos. Voltaram cerca de 30 minutos depois. Assim que chegaram em casa, já prepararam tudo. Alice montou a mesa, colocou o carvão na churrasqueira e estava tudo certo. Conversaram por alguns minutos, até que eles notaram que Rafael começou a ficar muito nervoso, queria sair e o churrasco mal havia começado. Eles pediram que ele ficasse mais, mas a todo momento ele falava para a vítima: vamos embora, vamos ficar lá em casa. Ele estava irritado ali no local. E ela queria ficar, mas ele insistiu para ir embora. Ele insistiu para ir embora. Aí depois ela, com muito que ele insistiu, ela falou assim: Alice, eu vou e amanhã cedo eu volto para dormir aqui. De manhã eu falei assim: tá bom, então pode voltar. Por não desconfiar que alguma coisa ruim fosse acontecer, a família achou normal. Horas depois, eles saíram, foram com um motorista de um aplicativo até o prédio onde ele mora, local onde o crime aconteceu. Aline já tinha ido até a casa de Rafael outras vezes. Até mesmo conhecia algumas pessoas no condomínio e não desconfiou de nada. Quem, candidato? Desculpe, falha de quem? Para essa corrupção graçar dentro da empresa? Deixa eu te responder. A administração pública, ela avançou muito a administração direta e indireta. As estatais, eu considero que ficaram mais desguarnecidas. Mas o fortalecimento dessas instituições desbaratou uma quadrilha que foi posta na cadeia. Inclusive os empresários que participaram da corrupção, esses infelizmente já saíram. Mas, candidato, porque eu penso que foram muito beneficiados fazer uma observação que é pela importante. lei, foram muito beneficiados pela lei que permitiu que, às vezes, uma delação acompanhada sem provas pudesse gerar um benefício a ponto de um corruptor, confesso, já estar gozando da liberdade e do seu patrimônio. Candidato, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O senhor já disse em entrevistas anteriores, né,
que o que aconteceu em relação à corrupção foram atos de indivíduos e não do Partido dos Trabalhadores como organização. O Ministério Público tende a discordar dessa sua afirmação, por quê? No levantamento do próprio Ministério Público, quando a gente olha aqui a lista, a gente vê entre presos, condenados, investigados e réus na Lava Jato, o que é que tem do PT? Tem 2 ex-presidentes da República, Lula e Dilma. Tem 11 ex-ministros. Desses 11 ex-ministros, tem 2 ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Tem 4 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, eu posso nomeá-los, se o senhor preferir. Tem 3 tesoureiros, ou seja, os procuradores, diante dessa situação, eles dizem o seguinte: não havia ali atos isolados, o que havia ali era uma situação sistêmica, organizada. Eu gostaria de saber como é que o senhor se contrapõe a essa evidência. Olha, na verdade, o financiamento empresarial de campanhas criou uma série de brechas que permitiram a pessoas, algumas tentarem ajudar o partido de forma irregular e outras enriquecerem pessoalmente. Agora, eu não condeno ninguém por antecipação. Você citou pessoas que já foram, inclusive, excluídas de processos penais. Eu citei Várias pessoas delas. que estão presas ou condenadas, não, ou que são rés, ou que foram investigadas. Vamos falar de um nome conhecido. A presidenta Dilma não é ré em nenhuma ação que eu tenha conhecimento. Você tem conhecimento de uma ação ela é investigada, candidato. Não, mas espera aí. Presos, condenados, investigados. Investigado. A Rede Globo é investigada. Mas não, a Rede Globo não é essa a questão, não, candidato. O senhor se apresenta aos eleitores brasileiros como candidato do Partido dos Trabalhadores. Me permita, o senhor se apresenta como candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem esta lista imensa de integrantes envolvidos na Lava Jato de alguma maneira. Alguns estão presos, outros não estão, são réus, outros são investigados. Esta situação não é criada pela Rede Globo Televisão, nem pela mídia, nem pela imprensa. É uma situação dada. Eu estou oferecendo ao senhor a oportunidade de se contrapor a esta evidência, porque o senhor diz que petistas erraram, não o partido. E o Ministério Público diz que havia uma organização, um sistema de corrupção que integrava essas pessoas. Eu estou voltando à sua pergunta. Você citou a presidenta Dilma Rousseff. Ela não é ré em nenhuma ação. Investigada, candidato. Mas, conforme eu disse, hoje nós estamos num momento em que muitas pessoas são investigadas e muitas estão sendo absolvidas. Outras tantas não. Outras tantas não. Então você tem que individualizar e cada um pagar pelos seus atos. Você não pode, em função de um indício, condenar. E eu penso, Bonner, que a Rede Globo muitas vezes condena por antecipação. Não é pela maneira vocês não tratam os próprios. Vocês como jornalista, o que eu faço é jornalismo. Vocês não tratariam os problemas da Rede Globo da maneira como vocês tratam os problemas do PT. Os problemas da República, candidato, os problemas da República dizem respeito a uma nação de brasileiros, a milhões e milhões de eleitores que estão agora há dias. Não se trata disso. Nós tivemos problema na Receita Federal da Rede Globo. Candidato, e eu não vou aqui ficar antecipando juízo sobre a Rede Globo. Até porque o senhor está tendo, nesse momento, a oportunidade de explicar para o eleitor brasileiro que está assistindo a entrevista. Eu volto a repetir. Eu entendo que a situação é muito diferente. Eu discordo da sua afirmação de tentar envolver, por exemplo, a presidenta Dilma, pelo fato de que... candidato. Mas é natural. Qual é a pessoa que hoje está na vida pública que não está investigada? Hoje a delação virou uma indústria, Bonner, que todo mundo, para diminuir 80% da pena, fala o que quer sem apresentar provas.